Trecho de O Necromante, de Lorenz Flammenberg. Já estava escuro, e os habitantes de aldeia ainda não haviam deixado a estalagem. Todos pediram para ir ao castelo conosco. Vimo-nos então obrigados a mentir sobre o nosso plano, e, como eles não partiam, fingimos estar sonolentos e pedimos que a palha de dormir fosse preparada. Logo após as 11 horas, sem acender nenhuma luz, marchamos em completo silêncio para o castelo. No pátio, o criado do tenente, usando sua pederneira, acendeu a lamparina que trouxemos. Depois, todos fomos até o salão em que montáramos guarda na primeira noite, onde ainda encontramos nossa mobília improvisada nas melhores condições. Ali, aguardamos cheios de ansiedade pelos últimos 15 minutos antes da meia-noite. O tenente duvidava da palavra do velho. Eu concordei com ele de todo o coração e já teria ficado feliz de não ter de aguardar ali. Contudo, o barão, que desde a juventude mostrava uma fortíssima inclinação para tudo o que fosse misterioso, estava de tal forma tomado pelo aspecto venerável do ancião que empenhou a própria honra em favor da palavra desse. O tenente então entrou com o barão em uma disputa sobre espíritos e invocações e, com base em sua razão e experiência, afirmava exatamente o contrário do barão. Mas este manteve sua opinião formada anteriormente, segundo a qual não se podia decidir sobre tais coisas de uma maneira tão resoluta, e finalmente voltou a mencionar o extraordinário velho, que, como acreditava, daria uma prova completa desses fenômenos. Por mais algum tempo, nós três esgotamo-nos em conjecturas sobre esse inusitado peregrino. O relógio marcava 16 minutos para meia-noite. Sem dizer mais nenhuma palavra, todos olhávamos fixamente para os relógios colocados à nossa frente, que acertáramos com a batida das 11 horas do sino que ficava próximo à estalagem. Os ponteiros já marcavam 15 para meia-noite, quando ouvimos passos baixos se aproximando através das portas que deixáramos abertas. O velho é um homem de palavra. O senhor tinha razão, caro barão, disse o tenente, pegando a lamparina e indo ao encontro do ancião. Este então entrou no salão com o bornal às costas. Com um aspecto muito sério, ele nos acenou com a mão silenciosamente para que o seguíssemos, e assim fizemos. Ele nos guiou pelo aposento imediatamente anterior ao salão, depois pelo estreito corredor e finalmente escada abaixo. Ninguém dizia uma só palavra. Agora, nosso caminho ia pelo pátio até a porta fechada do porão. Aqui o velho parou. Virou-se e pousou seu austero olhar sobre nós por um tempo. Depois falou com uma voz baixa e tremida. Se os senhores não quiserem perder suas vidas, permaneçam calados. Então desceu os 2 degraus, tirou do seu peito uma grande chave que trazia em uma corrente de ferro amarrada ao pescoço e abriu o enorme cadeado sem a menor dificuldade. A porta abriu-se. O ancião pegou a lamparina da mão do tenente e nos conduziu por uma longa escada em espiral. Chegamos em um abafado porão, espaçoso e de sólidos muros, onde víamos por todos os lados grandes portas de ferro com grandes fechaduras. Sem demora, o ancião aproximou-se de uma porta dupla que ficava no lado oposto da escada por onde descemos. Sua chave também abriu essa porta facilmente. Rangendo, suas metades se afastaram, e então avistamos uma negra arcada que parecia iluminada pelos vacilantes raios de uma luz já prestes a se apagar. O velho descobriu sua cabeça e entrou. Seguimos seu exemplo e também entramos. Um calafrio sacudiu meus ossos. Estávamos em uma cripta. Caixões destruídos estavam por toda a parte.
Crânios, ossadas e urnas quebradas estalavam sob nossos pés. No meio da cripta, uma grande tumba de mármore preto erguia-se em um suporte de pedra. Acima desse, pendurava-se um lampião que espalhava aquele pálido brilho moribundo. Um ar espesso e mofado, que inicialmente corrompia todos os objetos ao nosso redor como uma névoa azul, agora também tornava difícil nossa respiração. Os muros nus reproduziam o eco abafado dos nossos passos. O ancião então parou a uma certa distância da tumba e nos deu um sinal para que ficássemos ao seu redor, mas a uma distância tal que pudesse nos tocar somente com seu braço estendido. À sua direita estava o tenente, à sua esquerda estava o barão e à sua frente, um pouco mais para o lado, eu. O velho colocou a lamparina que trouxemos no chão à sua frente. Tirou então de seu bornal o livro e também uma varinha dobrável, ligada por fivelas, além de uma pequena caixa de metal. Desta, ele tirou uma areia vermelha e espalhou ao seu redor, montando a varinha em toda a sua extensão e desenhando 3 círculos concêntricos na areia. Depois, cruzou suas mãos sobre o peito, disse algumas palavras incompreensíveis para nós sob fortes espasmos e finalmente pegou seu livro, começando a ler em voz baixa enquanto os músculos do seu rosto sofriam terríveis contorções. Quanto mais ele lia, mais assustadores tornavam-se seus movimentos. Seu corpo inteiro estremecia convulsivamente e suas sobrancelhas se cerravam cada vez mais. O suor corria-lhe sobre a testa e as bochechas. De repente, atirou o livro à sua frente e olhou fixamente para a tumba com as mãos erguidas. Logo percebemos que era meia-noite, pois já ressoavam os cascos dos cavalos e as trombetas. O ancião não se moveu. O barulho se aproximou. O ancião ainda não se movia. Com a varinha nas mãos erguidas, fitava impassível a tumba à sua frente. Agora, o alarde já se ouvia na escada do porão, e então o ancião sacudiu a varinha e tudo ficou em silêncio. Com uma voz horripilante, exclamou 3 vezes uma palavra novamente incompreensível para nós e a cada grito batia com a varinha no chão. De repente, um branco relâmpago silvou pelas paredes da cripta e um trovão abafado rugiu terrivelmente em nossos ouvidos. O lampião e nossa lamparina apagaram-se. O silêncio e a escuridão reinavam por toda a parte. De repente, ouvimos um ruído baixo à nossa frente. Um fraco brilho começou a iluminar a arcada. O brilho começou a ficar mais e mais forte. Logo percebi que ele vinha da tumba do meio. A tampa desta começou a se levantar, enquanto a cripta ficava mais e mais iluminada. Finalmente, uma forma humana assustadora começou a se erguer da tumba. Envolvida em uma mortalha branca, revelando feições cadavéricas, punha-se em pé, estremecendo. Olhou ao seu redor com um terrível assombro, e então se levantou completamente, saindo da tumba e descendo com passos vacilantes a plataforma de pedra. Por fim, aproximou-se do círculo com passos vacilantes. — Quem é aquele? Estertorou, em uma voz cava e trêmula. — Quem é aquele que perturba os mortos em seu descanso? — E quem és tu? Replicou o velho em tom desafiador, que perturbas o sossego deste castelo e de todos os arredores. A figura recuou, estremecendo. Eu não, gemia lastimosa. Meu amaldiçoado cônjuge é quem lhes perturba, assim como perturba meu descanso. O velho. E por que isso? O espírito. Eu fui assassinada, e o juiz supremo lançou meus pecados sobre ele, o assassino. O velho.
Compreendo-te, espírito infeliz. Voltes ao teu descanso. Pelos meus poderes aos quais todo espírito se dobra, deves tê-lo de volta para sempre. A forma curvou-se, arrastou-se novamente em direção à tumba, subiu até ela e desapareceu em seu interior. A tampa desceu lentamente e, de repente, a luz morreu mais uma vez. Novamente um branco relâmpago silvou pelas paredes da cripta e um abafado som de trovão retumbou assustadoramente nos nossos ouvidos. A lamparina e o lampião começaram a arder mais uma vez. Um silêncio sepulcral reinava novamente. O ancião então apanhou todas as suas coisas e, com um aceno, pediu-nos que o seguíssemos. Chegamos à primeira arcada do porão. O lugar estava vazio, assim como o tínhamos deixado. Nosso guia fechou cuidadosamente a porta da cripta e tirou do seu bolso uma grande tira de papel cheia de inscrições, bem como um pedaço de cera vermelha e um sinete. Depois que persignou e abençoou todos esses objetos várias vezes com sua varinha, colocou o papel bem em cima da fechadura da porta dupla, e assim cada metade ficou sobre um dos batentes. Por fim, rapidamente marcou com o sinete todos os 4 cantos do papel. Então, foi até o meio do porão e indicou novamente os lugares onde deveríamos ficar, espalhando areia, desenhando os 3 círculos e começando a ler o livro, mais uma vez sob fortes espasmos. Depois, agitou sua varinha e bradou novamente a mesma palavra que dissera na cripta com uma voz ainda mais horripilante. De repente, um relâmpago de fogo iluminou todo o porão, e um terrível estrondo de trovão ressoou pela alta arcada. Todas as portas que pareciam estar fechadas pularam de seus gonzos com um ranger medonho. A lamparina apagou, mas um brilho azul de enxofre, que parecia descer pela escada, bruxuleava sombriamente nas paredes. Gemidos lamuriantes e ruídos abafados de correntes ressoavam nos nossos ouvidos. O barulho se aproximava, vindo do alto da escada. Passos lentos começaram a descer por ela. Os lamentos passaram a soar mais alto e as correntes chacoalhavam com mais força. Finalmente, pudemos ver uma nova figura humana de forma indescritivelmente apavorante se arrastava para dentro do porão. Parou então em frente ao círculo com as vestes sangrentas e o crânio despedaçado. "Quem és tu?" bradou a voz do ancião, dirigindo-se à figura. Em tom lastimoso, a forma replicou: "Uma alma condenada." O ancião: "O que procuras neste castelo?" A figura: "Redenção do inferno." O ancião: "E o que te pode conferir tal coisa?" A figura: "O perdão da minha esposa." O ancião: "Pensas que o terás condenado? Voltes para sempre com teus amaldiçoados companheiros para o inferno. Teme essa inscrição. Teme este sigilo." Neste momento, o velho apontou para a porta da cripta. A figura arrastou-se naquela direção. Porém, de repente teve um calafrio e recuou tremendo. Caiu ao chão e começou a gemer. No mesmo instante, o relâmpago de fogo novamente iluminou todo o porão, seguido por aquele terrível estrondo de trovão retumbando pela alta arcada. Todas as portas se fecharam novamente com um estalo assustador. Foi então que um uivo selvagem e ensurdecedor chegou aos nossos ouvidos. Aparições terríveis foram iluminadas pelo relâmpago vermelho fogo. Poderosos trovões ameaçavam derrubar os muros. O silvar do relâmpago e o estampido do trovão foram finalmente se extinguindo. O brilho azul de enxofre ainda cintilava sinistramente escada abaixo, porém, logo se apagou, e nos vimos cercados por uma escuridão espessa. Os lamentos e gemidos ainda ressoavam pelo porão, mas logo também pararam,
e um silêncio sepulcral pairou ao nosso redor. Porém, de repente se ergueu sobre nós o som do tropel dos cavalos e das trombetas de caça, mas antes mesmo que pudéssemos nos recompor completamente, esse alarde também parou. Quando começamos a nos restabelecer novamente, vimos-nos na escuridão do porão, sem saber se nós três estávamos próximos um do outro ou não. Um fétido vapor de enxofre torturava nosso olfato, e a cada puxada de ar causava-nos uma opressão das mais sufocantes. Por um longo tempo, tudo ficou em silêncio. Finalmente, alguém me agarrou pela mão. Ainda um pouco fora de mim, devido às coisas assustadoras que presenciara e ouvira, recuei apavorado. "Sou eu", disse o tenente, e de repente foi como se uma pedra pesada fosse tirada do meu peito. O barão também começou a falar. "Onde estão os senhores?" gritou ele. Fomos tateando pela escuridão ao redor, até que finalmente o tocamos. "Como sairemos daqui?" continuou o tenente. "Vamos tentar achar a escada, senhores. Se não me engano, ela deve estar bem à nossa frente. Segurem firmemente em mim." Com essas palavras, começou a andar, e nós também fomos avançando com ele, tateando ao redor. "Aqui está ela", disse finalmente o barão. Pude sentir o primeiro degrau.